tema é mudanças que podemos observar atualmente no nosso planeta, no nosso corpo físico, no nosso dia a dia, que estão relacionadas à transição planetária. Vou começar com polêmicas aqui, tá? Já faz um tempo aí, mais ou menos um mês e meio, eu comentei com vocês, no final de uma live, tinha poucas pessoas que eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa muito próxima que foi casada com um rapaz que desencarnou. E esse rapaz, ele provocou o desencarne, tá? Vocês entendem, né? E ela não estava mais casada com ele quando ele provocou. E aí, gente, como que quem é espírita sabe como que funciona, né? Que vocês sempre ouviram? Ah, quando a pessoa provoca o desencarne, vai para Vale dos Choruridas, né? Eu não posso falar o nome. Vai pro Vale do SUS, né? E fica lá muitos anos e não sei o quê. Algumas coisas têm mudado. Algumas coisas têm mudado. Desequilíbrio fica? Sempre fica. Em muito desequilíbrio e muito sofrimento. Mas aquela história de que os umbrais estão sendo esvaziados, meus amigos, parece que é verdade. Ah, você tem certeza? Não tem certeza de nada, gente. Nem quem desencarnou tem certeza. Nem quem tá vivendo lá tem certeza. Mas a gente vai observando algumas coisas. Pessoas que no passado aí era para ficar muitos anos lá, tá zanzando por aí, tá? Esse fulano aí tá zanzando por aí aprontando todas. Comprovadamente. Não vou entrar muito em detalhe até para não atrair energia. Mas ele tá aprontando todas de forma comprovada e irrefutável, tá? E sofrendo muito, né, com as dores, ele mostra, dá pra ver ali, né, o espírito quem vê que ele tá com a ferida que fez ele provocar, ele sofre muito, mas ele tá ali zanzando, fazendo um monte de coisa, tá? Atrapalhando a vida de um monte de gente encarnada, com amiguinhos lá no plano espiritual, inclusive. Então, assim, esse é um ponto. Os umbrais estão esvaziando. Ah, tem gente que fala, não, mentira, porque eu vou pra umbral e tá cheio de gente. É verdade, eu também vou e tá cheio de gente. Mas e o umbral grosso? Quem foi aqui? Escreve aí. Quem projeta, quem conhece um pouco. Tem ido pra umbral grosso? Vocês sabem o que é umbral grosso? Umbral grosso é o infernão, gente. Umbral grosso é o local mais pesado. O mais pesado é a Furna, que quase ninguém foi. Ninguém encarnado vai pra lá, não. Tem muita gente que fala, eu fui. Mentira, não vai. Se for, não volta. Ninguém vai. Nem desencarnado vai assim à toa. Só vai quando é sugado. Vai e não volta mais. Né? Não volta, não existe inferno eterno. Mas fica uma boa temporada ali. Só quem vai pra lá é espírito de muita luz. Alguns Exus também tem trânsito livre, né? Mas é muito. E magos trevosos, assim, aí sim. Mas a gente desencarnado, desdobrado, não tem como ir, não tem como ir. Mas a gente costumava ir para umbral grosso. Umbral grosso a gente costumava ir. Também não é super comum, mas costumava ir. Umbral médio é o que todo mundo vai, tá? Mas umbral grosso não. Aliás, umbral grosso a gente vai também, mas menos. Só que, gente, eu costumava ir muito para esses locais, assim, a trabalho, zanzando, fazendo muito. Já faz muito tempo que eu não vou para Umbral Grosso. E a última vez, na verdade, não tanto tempo. A última vez foi esse ano. Eu acho que foi em janeiro. Já até contei esse relato. Só que eu tava em trabalho, eu tava com uma equipe espiritual. E tava um local completamente deserto. Ah, desculpa, como se fosse um deserto mesmo, assim, ó. Um local completamente vazio. Uma terra batida, um chão de terra batida, assim, sabe, poeirento. Vazio. Aí a gente tava procurando alguma coisa nesse local, mas eu falava, gente, a gente vai achar o que aqui? Porque era um grande nada, um grande deserto com uma areia marrom, sabe, muito seca. Não tinha nada, não tinha árvore, não tinha pedra, não tinha nada. De repente, lá longe, a gente viu uma tubulação velha, muito velha, assim, colada no chão, assim. Só dava pra ver a protuberância, né? E aí uma pessoa falou assim, eu acho que tá aqui. Aí a gente foi ver lá, tinha uma emenda em um dos canos. Aí a gente mexeu assim, aí tinha muita nojeira assim dentro do cano. Só que aí tinha um saquinho dentro, bem ali mesmo onde ele falou que tava. A gente pegou o saquinho e entregou para uns mentores.
mas não tinha nada lá. Então, assim, eu tenho uma teoria, e por favor, nem não precisa vocês acreditarem, levarem 100% a sério, é uma hipótese, não vou nem falar teoria. É uma hipótese que eu tenho com base no que eu tenho ouvido falar e as experiências que eu tenho tido no astral. Eu acho que o umbral grosso está sendo esvaziado. Eu acho que os vales não existem mais. Ou estão muitos deixando de existir. Então, eu acho que está começando dos locais mais pesados para os locais mais leves. Eu não sei como estão as Furnas, eu nunca fui. E pouco se fala desse lugar. Eu vejo algumas pessoas falando, mas você vê claramente que não é. A pessoa esteve em algum umbral grosso, ou até mesmo alguma fortaleza do plano do umbral médio, e tá falando que é umbral, que é Furna. Não tem fortaleza na Furna, gente. A Furna, pensa assim num grande infernão, mar de lodo, de. É muita. Não tem como, não dá nem pra falar, né? Quem não conhece, leia o livro O Abismo, tá? Leia o livro O Abismo. Vocês vão ver que não, a gente não vai pra lá, tá? É impossível. Então eu não sei como é que tá lá, se já tá, se essas furnas. A furna e abismo é a mesma coisa, tá? Eu não sei se eles estão sendo esvaziados, não sei, ninguém fala muito disso, ou pelo menos as pessoas que eu acompanho não têm falado, mas o umbral grosso eu acho que tá. Inclusive, eu já estive no final do ano passado num local que eu ia muito quando eu não estava consciente, que é um local muito trevoso, eu ia de vez em quando, vai muito, é exagero. Que era um edifício que tinha uma grande favela assim em volta, mas o edifício era muito bonito, um edifício todo espelhado, né? E lá dentro aconteceu algumas coisas. No final do ano, isso eu já tinha ido algumas vezes lá entre 2020 e 2021. Quando foi no ano passado, eu tive uma projeção lá de novo, com algumas pessoas, parecendo também trabalhadores e tal. E o local tava devastado, devastado, não tinha nada. Na frente desse edifício, lá em 2020, tinha uma bodega, assim, sabe? Tipo um boteco, tipo um boteco. E ele era aberto, tinha gente lá no boteco antes. Eu sempre vi esse boteco na frente desse edifício, espelhado. E no ano passado que eu fui, não tinha edifício, o edifício estava todo em ruínas, o boteco estava fechado, não tinha nada também, todo em ruínas, assim, o telhado para fora, sabe, assim, meio quebrado, não tinha ninguém na rua. E na frente do edifício que estava em ruínas tinha uma placa de concreto, como quem mora em São Paulo sabe que alguns prédios que são tombados aqui do centro, eles colocam uma placa de concreto para ninguém invadir. Era muito parecida essa placa de concreto no edifício. Esse edifício era muito bonito. Era muito estranho, porque era dentro de, tipo, num bairro horroroso, assim, super decadente, mas o edifício era muito bonito, era todo espelhado, um espelhado meio. Era uma coisa meio dark, assim, mas era bonita. E tava devastado. Isso no final do ano. Então, tô vendo que alguns locais foram esvaziados. Ah, o que aconteceu com as pessoas? Reencarnou, já foi exilado. Nobody knows. Então, assim, aí vem essa história do rapaz que tirou, né, que provocou o próprio desencarne e tá por aí zanzando. O próprio André Luiz, ele foi um autodesencarnante. Vocês entendem, né, gente? Ele foi um autodesencarnante inconsciente. Então ele não provocou deliberadamente o desencarne dele. Ele provocou indiretamente, né? Tendo atitudes, fumava, bebia, tinha não sei o que, não sei o que. E mesmo assim ele foi considerado uma pessoa que provoca o desencarne e ficou 8 anos, ou foi 11 anos no Brau. No Vale. Ele não ficou nem zanzando no Brau, ficou em Vale. Como é que o cara vai lá e fica, né, faz o que ele fez de uma forma deliberada? Passa uns 2 meses, o cara tá lá zanzando, aprontando todas. Estranho, né? Deixa eu começar a ver aqui as perguntas de vocês. Maria, Ju, nossos ancestrais primatas, como Homo habilis, tinham espíritos já? Tinha. Todo ser vivo tem espírito. Todo ser da natureza tem espírito. Ou princípio espiritual. De acordo com o espiritismo, a gente tem algumas classes espirituais, inclusive o reino dos minerais. Pensa, uma pedra tem um princípio espiritual lá dentro. Ah, é um espírito de uma pessoa? É um princípio espiritual que vai se desenvolver. Então você para pra pensar, então eu já fui uma pedra? Provavelmente.
nós já estivemos no reino mineral, no reino vegetal. Um outro ponto interessante que eu acho legal também, que eu tenho percebido, é assim, nesse vídeo mesmo que eu falei, né, sobre a brincadeira, né, a trend lá do, eu sou, que eu falei que eu era médium de clareaudiência e por isso aconteceu isso, isso e isso. Aí várias pessoas falando do apito no ouvido. Muitas vezes, gente, o apito não é espírito. Às vezes é sua pineal. Existe uma glândula, né? Ela é aqui dentro da cabeça, assim, que se chama glândula pineal. Essa glândula, ela tá calcificada, né? E é o que falam, tá? É uma glândula que tá calcificada. Dizem que quando a Terra virar uma terra um planeta de regeneração, né? Quando a gente concluir a transição, a nossa glândula vai descalcificar. Então a gente vai ficar. Todo mundo vai ser médium ostensivo. A gente vai ver o plano espiritual como a gente vê o plano astral. Ou eu não sei se vai ser igual, né? Porque pensa loucura, né? Mas assim, a comunicação vai ser muito mais fluida, a gente vai estar muito mais sensível energeticamente falando. E aí dizem que já está acontecendo, né? Esses ajustes do nosso DNA mesmo, para suportar essa nova vibração da Terra, nova frequência. Gente, frequência não é só, essa coisa espiritual, mágica, não é tão mágica assim, é um negócio real. A energia, ela não é visível, né? E ela acontece em todas as dimensões, inclusive na dimensão espiritual. Existe uma frequência onde a gente vibra e a gente vai subir uma oitava, né? Uma oitava, eu tô chutando aqui. A gente vai subir um nível, energeticamente falando. Então, tudo vai mudar. Então, o nosso corpo precisa se adaptar a essa mudança. E a gente está falando do corpo físico, não é só o corpo físico. O nosso corpo perispiritual também está sofrendo alterações. Porque, por exemplo, né? Por que a gente não pode ir para Marte? Só se for em projeção mental. O que é projeção mental? Nossa mente vai para Marte, a gente vê tudo lá, a gente passeia, conversa, mas a gente não tá lá em corpo. Nem físico, obviamente, muito menos perispiritual. Não tá. Por quê? Porque a frequência dos marcianos lá não é a nossa frequência. Não é a frequência que o nosso perispírito suporta. Não suporta. Por isso que eu não sei como que é, tipo, os astronautas poderiam ir? Poderia, né? Com jaleco, com não sei o quê, mas eles não acessam a frequência dos habitantes marcianos, porque é outra composição biológica, né? Então, é bem complexo. Eu não vou entrar muito nesse assunto que eu não conheço muito, né? Mas essa questão de que o nosso perispírito tá mudando é um fato. Então, a gente sente esses ajustes. É como se a gente estivesse sintonizando. Se todo o plano espiritual, os arquitetos aí, né? Planetários, estivessem fazendo testes, fazendo ajustes em todo mundo. Para a gente conseguir sintonizar com essa nova frequência da Terra. Então, a gente tá aqui de boa, tá acontecendo um teste que a gente nunca vai ficar sabendo, assim, agora, né, enquanto a gente tá encarnado, e tá acontecendo, dia tal vai acontecer um teste tal aqui na região tal. Ou então, tô chutando aqui, tá? Vai acontecer um teste para todos os espíritos de classe B. O que é classe B? Sei lá. Sabe? Espíritos que têm uma composição corporal XYB. Aí vai ser amanhã todo mundo que tem a composição C. E aí a gente sente algumas coisas. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça completamente infundada, assim, completamente do nada. Tem gente que começa a sentir esse apito. Tem gente que tem que desperta uma crise de enxaqueca. Tem pessoas que do nada acontecem outras coisas. Então, assim, eu acho que são esses testes. Nem tudo é questão de mediunidade, entendeu? Que eu percebi as pessoas, então eu sou médium porque eu ouço. Não, não é todo mundo. Isso não é sempre espírito. Mas, obviamente, com o avanço da transição, todo mundo vai ficando mais sensível. Porque, assim, no espiritismo existe uma máxima de que todo mundo é médium. Todo mundo. Todo mundo tem essa capacidade. Mas tem médiums que nascem já com o negócio aberto. Não precisa fazer nada, né? Pelo contrário, precisa fazer alguma coisa para dar uma segurada. Mas a mediunidade, ela é inerente a todo ser encarnado. Porque nós somos espíritos. Então, a gente tem capacidade de ter esse intercâmbio. Só que enquanto a gente tá no nosso corpo físico, a gente pode ter algumas dificuldades, né? Mas a gente consegue treinar e desenvolver isso.
Mas, então, conforme a gente vai mudando essa composição corporal, a gente vai abrindo mais e mais a nossa sensibilidade, vai ficando mais sensível ao plano espiritual, às coisas que estão acontecendo. Hoje, né, os mercados lotados, né, porque é véspera de feriado, todo mundo indo lá comprar peixe, não sei o quê. Aí, eu fui no mercado agora no final do dia, né, trabalhei, meu marido também, a gente foi no mercado, e a gente foi no mercado, a gente foi ali no Swift, né, comprar mistura, e fomos na farmácia. Gente, cheguei em casa, assim, nossa, sério, assim, a cabeça pesada, assim, meu Deus do céu, que dor de cabeça. Eu tô ficando sensível demais quando eu saio na rua. Até falo assim, Juliana, para, firma esse corpo, né? Preciso sair mais. Mas eu saio, gente. Eu trabalho numa empresa gigante, com um monte de gente. Mas eu tô ficando sensível, tipo, à energia dos outros, né? Você vê aquelas pessoas tal. Eu tava na farmácia ouvindo um cara xingando outra pessoa na rua porque levou uma fechada, sei lá, a moto fechou o carro, alguma coisa assim. E aí aquilo, eu parecendo que tava dentro do meu ouvido, o cara falando. Eu tava dentro da farmácia, o cara gritando lá na rua, na avenida, reclamando o negócio do trânsito. Aí eu, meu Deus, o cara parecia estar falando aqui no meu ouvido, então a gente tá ficando muito sensível. Eu acho que isso também é um efeito da transição. A gente tá ficando mais sensível a tudo que tá acontecendo ao redor. Gente, eu sempre morei na periferia. Nunca me incomodou tanto como tem me incomodado o barulho de moto. Eu tô aqui com a gente conversando. Ó, vai passar a moto aqui agora. Eu, tipo assim, eu ouço, eu tô fazendo outras coisas, aquilo ali entra na minha mente, sabe? É tudo muito sensível, meu ouvido tá muito sensível. Eu sinto cheiros, tudo muito sensível. A minha vista, ó, chega essa hora eu já tô com o olho assim, ó, caído, tudo é muito sensível. Meus olhos viram e mexe ficar vermelho. Então, assim, eu sinto que tá todo mundo muito mais sensível a tudo. Se eu tô sentada com alguém e a pessoa tá meio pra baixo, tá meio deprê, eu sinto aquela energia pra baixo, aquela energia deprê, eu sinto como se tivesse em mim, né? Então eu vejo muita gente falando isso também. E olha só que perigo, né? Quando a pessoa não tem nada, zero espiritualidade. Ela começa a não aprender a se bloquear, ou pelo menos assim, se limpar dessas energias. Porque bloquear nem sempre a gente vai conseguir. Na maioria das vezes não consegue, né? Mas a gente precisa se limpar, fazer orações, tomar banhos, né? Fazer meditação, fazer o ponopono, fazer reiki. As coisinhas que todo espiritualista sabe que tem que fazer. E quem não sabe de nada disso? Aí começa a desenvolver transtornos, começa a ter depressão, porque a pessoa não vai acumula um monte de lixo externo que ela vai puxando. Quando vê, ela tá uma caca, não sabe nem como começou. Isso cada vez mais jovem. Olha o perigo. Voltando aqui para a parte dos umbrais sendo esvaziados. Se a gente está sensível desse jeito, se a gente está vulnerável desse jeito, e não existem mais esses locais que serviam de prisão, servia de certa forma lá na prisão. Ai, Deus é maldoso. Deus nada, para. Deixa Deus lá no canto dele, tá? Criou um planeta incrível pra gente viver, planetas. Criou corpos perfeitos. A gente foge tudo e depois fica, Deus é injusto. Meu, se a gente descobrir o que a gente já fez em outras vidas, você vai querer se jogar lá no abismo, que é o que acontece. A gente fica preso em locais pesados pela culpa e a noção das coisas horríveis que a gente já fez em outras vidas, tá? Então, vamos, né, trabalhar aí esse vitimismo, tá? Quem é espiritualista sabe, gente. Quem não é, eu entendo, mas aí também aqui não é o lugar da pessoa, né? Vamos combinar. Mas quem é espiritualista, acredita em outras vidas, sabe que o game não zera porque você encarnou. É só um reset aí temporário da memória, tá? Mas você continua sendo você. O que a gente já fez em outras vidas fica, meus amores. Vai ficando aí, vai juntando. Eu não sou a Juliana, eu estou a Juliana. Eu sou um conjunto de um monte de fulanas aí, que eu já vivi. Fulanas e fulanos, tá? Então é isso. Então, o que acontece, né? A gente vai para esses locais. E aí, quando esvazia, aí você vai juntando várias coisas. Porque se você parar pra pensar, tudo fala. Todas as religiões meio que falam a mesma coisa. Só que a gente floreia muito. A Bíblia fala de um monte de regrinha. A gente floreia demais. Mas quando a gente pega as informações mais importantes, a gente vê que tem muito a ver, né?
Então, assim, por exemplo, quando fala assim, ah, 3 dias de escuridão, alguns espiritualistas estão falando isso. Aí no Apocalipse fala que as portas do inferno vão ser abertas, né? Aí tem outras religiões que falam que nesses dias de escuridão, não sei o que, não sei o que. Eu acho, aí é pensamento meu também, que eu tô só compartilhando com vocês. Eu acho que essa coisa de abrir as portas dos infernos é esse esvaziamento, né? Então, também tem uma profecia lá que fala que a gente vai passar um tempo, a Deus dará, assim, ó, a gente vai dar chance para todo mundo, tipo jogos vorazes, sabe? Vamos dar chance para todo mundo, inclusive para os mais barra pesada, né? Vamos falar assim. E aí fica todo mundo aqui. Vamos ver quem é bom mesmo e vamos ver quem tá. Espelho aqui. Vamos ver quem é bom mesmo, né? Ou quem é bom por conveniência. E vamos dar chance para aqueles que estão há milhões de anos, nem falar milhares, milhões de anos errando. Vamos dar chance, né? Vai que ele decida, tem uma luz aí divina, ele decida melhorar. E aí todo mundo junto. Ah, então vai ser um evento específico? Não, não vai ser um evento específico, não vai ser uma viradinha de chave, não serão 3 dias de 24 horas, não vai ser 72 horas. Vai ser aí talvez algumas décadas, né? E, e essa oportunidade para todo mundo ficar junto e misturado não vai ser uma viradinha de chave. Será que não tá acontecendo com esses esvaziamentos? Será que já, tipo assim, meu, não tem mais vale, vão lá pra terra, né? Cada um por si. Por que esse rapaz estava fazendo aqui? Na casa da ex-esposa, aprontando todas. O que ele estava fazendo aqui? Né? Acabou de se desencarnar da forma mais pesada. Entre outras coisas, né, que a gente tem visto. Eu vendo lá aquele umbral grosso, tenho certeza que aquele lugar lá, aquele deserto com encanação, era umbral grosso. Certeza absoluta. Vazio. E, meus queridinhos, se tem um lugar que eu já fui nessa minha encarnação, foi pra esses umbrais aí da vida. Vazio. Vazio. Outros locais que eu ia, nunca mais. Não tem. Gente, eu queria falar um negócio pra vocês antes de finalizar, uma coisa totalmente fora do assunto, mas eu não sei, eu queria falar um pouco sobre isso. É rapidinho, tá? Seguram aí as pontas. Toma, molha a garganta aqui. Isso, Vitor. Branco, Grazi Massafera. Boa, boa referência. Calma, Breno. Relaxa aí. Vai fazer o que de interessante agora, além de dormir? Eu fiquei 2 semanas sem aparecer, tá? Então, segura a emoção. Gente, eu falei um pouquinho lá nos stories. Não vou ficar falando muito não, calma, tá? Mas, não é fofoca não, hein? É uma... Compartilhar um negócio aqui com vocês. Eu sempre tive... Não, gente, isso aqui é Red Bull, tá? Eu sempre tive... desde muito tempo, assim, desde que eu tenho uns 20 anos, assim, eu tive crise de ansiedade, né? Comecei a ficar muito ansiosa, mas eu não tinha crise, ficava ansiosa. Quando eu tive uns 23 anos, mais ou menos, eu tive uma crise, só que eu não sabia. Cheguei, eu tava morrendo. Fiquei com falta de ar, gente. Cheguei a ficar com falta de ar, assim, conseguia respirar. Aí, na época, meu marido era meu namorado, ele me levou no pronto-socorro. E fiz um monte de exame. Eu falei, é hoje que eu vou partir de arrasta, né? Tomara que seja pra cima, né? E aí, fez um monte de exame, o clássico, né? O clássico de quem tá tendo crise que não sabe. E não tinha nada. Aí, passou uma semana, eu tive de novo. Aí, eu fui de novo no pronto-socorro. E aí, eu peguei o médico que falou, você tá tendo uma crise de ansiedade. Quis me afastar do trabalho. Eu falei, não, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer e não sei o que, aquela coisa. Depois disso, eu fiz um tratamento espiritual, eu tive consciência do que estava despertando a minha crise, não era espiritual. O tratamento espiritual foi para me equilibrar meus chakras ali, né? Existe um tratamento espírita que se chama tratamento de passes magnéticos. Eles equilibram os chakras, ele não é focado em espírito. E ajuda bastante, né? Ainda mais com questões físicas também, mentais, ajuda muito, emocionais. E eu fiz esse tratamento no centro espírita. E eu também identifiquei qual era o gatilho da crise, que era físico, tá? Não era o trabalho, era uma pessoa específica que me causava essas crises. Porque eu não tinha boca pra falar, a pessoa fazia o que ela queria. E aí eu, né, já dei uma afastada ali.
Nunca mais, nunca mais. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Quando é agora, bonita. Não, aí quando eu tinha 20, em 2020, no finalzinho de 2021, eu tive outra crise também. Aí foi por causa de trabalho. E aí eu pedi as contas, porque eu tive um burnout, pedi demissão e tal. Foi horrível. Quando é agora, esse ano, já é a quarta vez que eu tenho uma crise de ansiedade. Nós estamos em março. Tive 4. E foi agora, a última agora, na terça-feira. E eu, gente, eu não fico tendo coisas assim, igual eu vejo algumas pessoas com crise de ansiedade, fica tendo um chique, fica... Eu não tenho nada, assim, pra mim eu fico do jeito que eu tô aqui falando com vocês, eu poderia estar tendo uma crise nesse momento. Vocês nunca iam saber, mas eu sei. E aí eu tava bem zoada. Normal, assim, ó. Meu marido nem tchum, ninguém percebendo eu assim. Falei, eu vou explodir, assim. Eu imaginei eu explodindo, assim, explodindo, literalmente. Falei, gente do céu, não consigo falar. Eu não consigo colocar pra fora. Aí teve uma hora que eu fui no banheiro e falei, deixa eu chorar. Não conseguia nem chorar. Às vezes chorar ajuda, né? Não conseguia nem chorar. Não, esquisitíssimo, né? Aí eu, à noite, né, fui dormir, aí eu passei pensando no mentor, vamos lá, vamos ajudar, né? Porque assim, eu tô fazendo a minha parte, né? Tô trabalhando, voltei lá pro centro espírita, tô fazendo tudo direitinho. Faça também teu trabalho, meu amigo. Do your job, né? Porque não pode ser só do meu lado aqui. Nossa troca é assim, gente. Aí, beleza, dormi. Eu acordei com um pensamento assim, ó. Gente, na hora eu acordei e fiz assim. Eu tenho uma tarefa a fazer aqui. Aí, isso foi na segunda. Na terça-feira, eu comecei a ter de novo, né? Comecei a ter. Não, isso foi na terça, à noite. Na quarta, eu já acordei assim também meio assim, mas com uma coisa assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu já fui mudando algumas coisas, já, né? Mudei meu mindset e tal, e fui controlando ali. Aí, quando veio aquela dor no peito, porque me dá pontada, tá? Parece que eu tô tendo um infarto, real. Aí me dando uma dor no peito assim. Aí eu ouvi aqui no meu ouvido e falei assim, ó, faz aquilo que eu te ensinei. Juro, ouvi no meu ouvido assim, faz aquilo que eu te ensinei. Aí, gente, eu lembro que eu tinha levantado, que eu tava na mesa trabalhando. Aí eu levantei e fiquei assim, ó, no meu peito. Fiquei assim, ó, batendo no meu peito. Tipo assim, não tão levinho, mas não dando um murro, né? Fiquei tipo assim, ó. Eu dei umas 10 batidas. Aí eu comecei a sentir assim, ó, uma energia preenchendo. E aí eu comecei a sentir o choro vindo. Nossa, eu vindo assim, ó, o choro vindo, como se estivesse saindo. A energia vindo e saindo em lágrima. Não fiquei triste, porque não foi nada específico. Não veio o choro de, ai, como eu tô sofrendo. Não tinha nada disso. Não tinha nada de raiva, de, ai, coitadinha de mim. Não, gente, foi uma liberação. Eu batendo aqui no peito e liberando toda a energia através do choro. Podia ser, sei lá, acho que eu só tinha que ser como choro mesmo. E eu batendo. Gente, descarregou tudo. Ontem, eu tava assim, ó, parecendo que eu tinha. Eu tava me sentindo tão descarregada, assim, parece que eu descarreguei toda aquela tensão, aquela energia, que eu não consegui fazer mais nada. Eu só queria ficar sentada assim, e bem, não é que eu tava esgotada, eu tava bem. Queria só tomar um solzinho na cara, assim. Era isso. Isso, falou aqui, ó. Abimael. Mó paz, era isso, Abimael. Sabe, aquele efeito do beck que você não fuma. Tipo isso. Aquela coisa, só quero curtir essa vibe aqui. Então, gente, tenta, tá? Só tenta. Quando começar a vir aquela angústia, não precisa chegar no ápice da ansiedade, de ficar mal, não. Sabe? Bater aqui, ó, e respiração. Respiração, respira. Toma um ar, sai de dentro de casa, levanta. Tá dando crise de ansiedade na cama? Levanta. Levanta da cama. Isso aí, gente. A gente tá num mundo onde a gente fica sensível. Teve um motivo específico? Eu até fiquei colocando motivo em coisas que eu vivi e tal, mas não dá pra falar que foi isso. Tipo assim, do nada. E aí eu não sou daquela pessoa. Eu super acredito em todas as terapias existentes no físico, médicos. É isso aí, a gente tem que dar, tem que se valer de tudo. Mas uma coisa é um fato. Por isso que eu tô falando disso aqui nesse tema. Nós estamos numa época onde nós estamos muito sensíveis, tem muita energia misturada aqui nesse plano. Hoje eu vi a minha rua, como ela fica no plano espiritual. É uma mistura de gente, é trabalhador, é mentor, é guia,
Tem Exu no meio conversando, uns índios gigantescos subindo a rua, tá? Índio, tipo, gigante, assim, ó. 2 metros e pouco de altura, assim, com cocar e tudo. Ó, que característico, né? Ai, você tá estereotipando. Foi o que eu vi. Ponto, né? Só sei que foi assim. Uns índios subindo na rua conversando com o Exu. Aí tinha um outro povo lá de branco pegando a maca. As crianças lá, mendigas, entrou na minha casa pra pegar uma bolacha e comer. Porque eles subiram lá na minha casa, pegaram a bolachinha e foi embora. Enfim, tudo junto e misturado, gente. Então, assim, a gente tá ali andando sem ver essa galera. A gente tá pra cima e pra baixo sem ver essa galera. Então, a gente tá absorvendo tudo, sabe? Então, é normal que você esteja sentindo isso. Gente, uma pessoa que provocou autodesencarne tá dentro da casa de alguém 1 mês depois que fez isso. A pessoa tá completamente a Lucy crazy, pensa. Completamente doidão. O que você vai sentir tendo uma pessoa nessa qualidade de energia dentro da tua casa? Vai sentir paz? Vai sentir mó paz, como diz nosso amigo aí? Não vai. Você vai sentir angústia, você vai sentir dor no peito, você vai sentir falta de ar porque a pessoa morreu, né? Você vai sentir. É isso que você vai sentir. Ai, mas Deus não ajuda a gente. A gente tá aqui, porque não é porque nós somos florzinhas de Jesus, alecrins dourados. Ninguém é alecrim dourado, tá? A gente colocar isso na cabeça, ter isso em mente, ajuda muito a gente a aguentar as pontas, tá? Eu poderia colocar a culpa de ter uma crise de ansiedade em mil coisas. Eu não tô aqui me colocando como perfeita, não. Várias vezes eu reclamei do trabalho, eu reclamei de não sei o quê. Depois eu falei, gente, eu tô encarnada, eu tô no planeta e eu preciso saber lidar com isso. Eu me propus a vir pra cá. Ai, mas eu não quero mais encarnar. Se a gente fosse bonitinho, florzinho, a gente não teria vindo, não. Nós somos os exilados. O exílio que vai acontecer na Terra não foi a primeira vez que aconteceu. A gente já vê exilado, vai saber de quantos exílios aí. Não foi nem só um, tá? Eu chutaria aí uns 4 exílios. A gente tá pulando de planeta em planeta. Então ficar nessa ideia de, ai, mas por que Deus deixa a gente já. Ai, gente. Né? Pra cima de Moá. Não. Vamos, deixa pra falar isso daí quando você estiver na frente do padre. Se. Não. Quanto antes a gente encarar os fatos, falar, peraí. Olha bem pra minha face. Santa a gente sabe que não é. É isso, gente. Beijos.